Fala galera, boa noite. Todo mundo bem por aí? Como é que tá a quarentena? Como é que vocês estão se virando aí nesses dias insanos? O papo hoje é um papo bem legal. A gente vem falando sobre alguns temas bem interessantes nas últimas semanas. Falamos sobre questão de sexualidade, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre o ócio nessa nossa quarentena. Oi Marilene, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos. A gente vem falando sobre assuntos do nosso cotidiano, né? Sobre as questões que de alguma forma nos atrapalham ou nos auxiliam, né? Nesse processo de introspecção, nesse processo de silêncio, nesse processo de solidão. Então a gente está numa fase hoje, e o nosso objetivo hoje é falar de algo igualmente sério, né? Que é a questão da nossa criança interior. Eu tenho ouvido muita reclamação sobre as pessoas falando que estão se sentindo perdidas, estão se sentindo entristecidas, estão se sentindo cansadas. Isso tem muito a ver com o tema que eu escolhi para hoje, né? A gente tem muita mesmo, né? Ao longo da nossa vida, muitas coisas que acontecem e que de alguma forma são contrárias àquilo que a gente estabeleceu quando criança. Isso é uma coisa que para mim é muito importante, né? Quando a gente é criança e a gente sonha com a nossa fase adulta, com a nossa velhice, a gente tem muitos sonhos, né? A gente sonha, a criança é sonhadora. A criança ela é imaginativa, ela é criativa e ela não tem limites e não tem imposições para esses sonhos. Ela simplesmente sonha, ela simplesmente acredita, né? E no momento onde a gente cresce e a gente faz esse questionamento para a gente mesmo, e foi essa reflexão que eu convidei todo mundo hoje no Instagram, é justamente olhar para aquela criança e perceber se ela é feliz com a pessoa que nós nos tornamos, né? E, infelizmente, a grande maioria das pessoas responde que não. Eu estava vendo a resposta hoje, acho que 70% das pessoas disseram que não são felizes com o adulto que elas se tornaram. Elas não são felizes com a pessoa que elas se tornaram. E isso de verdade é muito triste, né? Porque isso leva a gente a questões extremamente dolorosas, reflexões extremamente dolorosas. E muitas vezes isso é um padrão comportamental. Isso é um padrão emocional, né? Esse é um assunto bem sério, é um assunto que eu particularmente gosto muito de falar. Mas é um assunto que a gente não olha, né? A gente muitas vezes se sente entristecido, se sente deprimido, se sente perdido, sente correndo atrás do rabo, mas não faz nada, porque não sabe o que fazer para mudar, né? Não sabe como resgatar aquele sonho, não sabe como resgatar aquele objetivo, não sabe como resgatar aquela missão no Instagram. O Ikigai, na verdade, ele é um método japonês, né, que nos auxilia a encontrar nossa missão, né, nossa razão de viver. E muita gente fala assim, mas a minha razão de viver são os meus filhos. Concordo, mas não é dessa razão que a gente está falando. A razão de viver é aquela sua válvula, a sua válvula propulsora que faz você não desistir, você cada dia mais acreditar na sua capacidade de conquistar, de alcançar. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um motivo muito vivo dentro da gente. Para que isso aconteça, a gente tem que ter um sonho muito vivo dentro da gente.
E muitas vezes a gente acaba... Galera, me respondam aí se é só a internet da Carol ou se tá ruim mesmo, que aí qualquer coisa eu entro no Wi-Fi. Me respondam se tá travando muito, por favor. Como eu tô fazendo a live sozinho hoje, às vezes trava e eu não percebo. Isso é uma coisa muito triste, né? Porque a nossa vida passa, em algum momento a gente olha pra trás e fala assim, caraca, eu deixei pra trás todos os meus sonhos. Oi, Drica, Carla, acho que é a Dri que tá aí, né? É você, Dri? Com o Instagram do Cheiro da Lua? Ou é a Lu? Então, porra, é isso que eu queria falar com vocês hoje. O Ikigai, ele é uma ferramenta que ajuda bastante o processo de autoconhecimento, né? Ontem estava ruim aqui também. Oi, Lu. Ele ajuda bastante no processo de autoconhecimento. Por quê? Porque através do Ikigai você vai encontrar aquilo que você ama, você vai encontrar aquilo que você que é rentável, você vai encontrar aquilo que o mundo precisa. Pô, olha quanta coisa legal, olha quanta informação legal pra gente traçar os nossos planos de vida. E não importa a idade que a gente tem, né? Porque se a gente imaginar que a gente envelhece e essa criança dentro da gente não envelhece, ela vai sempre te cobrar. É por isso que muita gente próximo do leito de morte, elas dizem que, porra, elas queriam poder voltar no tempo e refazer aquilo que elas tinham vontade de fazer. E refazer aquilo e construir a vida dentro daquilo que elas tinham como objetivo de vida. E é normal, não deveria ser, mas infelizmente é normal, a nossa vida se desviar por conta de ego, por conta de inconsciente coletivo, por conta de relacionamentos, por conta de amizades. Isso é uma grande cagada. Oi, Angel, saudade. E quando a gente se perde nessa jornada, nessa caminhada, é natural que a gente entre meio que num buraco mesmo, né? Porque tudo aquilo que a gente idealizou quando criança, a gente não teve competência de cumprir, né? É como se a gente não tivesse respeitado o sonho daquela criança. Isso, de alguma forma, se reflete no nosso amor próprio, isso se reflete nos nossos sentimentos, isso se reflete na nossa vontade de viver, né? De verdade, esses dias de quarentena, eles têm sido muito legais, até mesmo para eu reviver essa criança, né? Para eu saber se está tudo bem, se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou no caminho certo. E foi esse convite, um convite a esse tipo de reflexão que eu propus hoje, quando eu decidi fazer a live sobre esse tema. A gente deixa a nossa vida passar, e não é papo de coach, tá? O que eu estou tendo aqui com vocês é um papo de amigo, né? Como são todas as lives. Oi, Clotilde. Como são todas as lives. É justamente a gente refletir sobre aquilo que a gente pode melhorar. Fala, Cacau. E de verdade a gente sempre tem o que melhorar, né? A gente sempre tem o que mudar no nosso amanhã. Muito embora no passado e no futuro não exista vida, no presente existe. E é o presente que vai determinar o nosso futuro. Não é o nosso passado que determina o nosso futuro. Infelizmente, boa parte de nós acabamos por viver no passado, e naturalmente quando a gente vive no passado, a gente constrói um futuro doloroso, né? Porque a grande maioria de nós, ouso dizer que todos nós, mas aí seria ousadia demais, a grande maioria de nós temos dores, ainda que interpretativas do nosso passado, que nos levam a padrões de dor. E quem já acompanha meu trabalho sabe que eu sempre falo do passado, não como algo saudosista, e sim como
uma grande oportunidade de ressignificá-lo para que a gente tenha condições emocionais de construir um novo futuro. Porém, a gente não pode esquecer do nosso presente. E se o presente está vazio, se o presente está doído, é porque algo de muito significativo você deixou para trás. Algo de muito significativo você esqueceu. E aí volto a dizer, qual é a sua razão de vida? O que te motiva a acordar todos os dias de manhã e ir trabalhar, ou o que te motiva a acordar todos os dias de manhã e ficar deitado numa cama reclamando da vida? Saca? Se a segunda opção foi a que mais se aproxima da sua realidade, é porque algo de muito doloroso você está nutrindo dentro de você. Quando a gente esquece o nosso motivo de viver e a gente entra num padrão de dor, e 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 aí existem vários rótulos, né? Depressão, ansiedade, borderline e por aí vai, que para mim são só rótulos. E na verdade, no meu trabalho, na forma como eu atuo nos meus processos, eu não utilizo o rótulo como norte, eu utilizo o comportamento do rótulo como norte. E é isso que a gente precisa encontrar. Qual o comportamento que está te levando para essa dor, né? E quando a gente vai entendendo isso, e aí eu estou falando voltado a todas as áreas da nossa vida. Eu não estou falando exclusivamente ao profissional, eu não estou falando exclusivamente aos relacionamentos, eu estou falando de uma maneira geral, né? Porque eu sei o quão difícil é a gente estabelecer um pilar que sustente todas as áreas da nossa vida, né? É muito difícil, mas a gente tem a capacidade e o discernimento de chegar o mais próximo disso possível. E é essa busca pelo mais próximo disso possível que nos aproxima da nossa razão de viver, né? Porque eu conheço um monte de gente que tem trabalhos incríveis e que tem salários incríveis e tem padrão de vida incrível e é extremamente vazio. Se sente extremamente vazio. E aí você vai olhar para a vida da pessoa, você percebe que a vida afetiva dela é uma bosta, né? Se vai olhar, ou pessoas que têm relacionamentos incríveis, mas que se sentem extremamente vazios, porque você vai entender o padrão familiar dela é uma bosta, o padrão profissional dela é uma bosta, ela nunca se encontrou, ela sempre se subjugou, né? Ela sempre viveu condições na vida dela que de verdade a grande maioria delas não queria estar lá, né? E de alguma forma o Ikigai pode nos ajudar nesse aspecto, né? Sobretudo com relação ao que nos dá vida, ao que nos motiva a viver. Por quê? Porque quando a gente não tem isso aceso, a gente não tem isso vivo dentro da gente, é como se a gente não enxergasse a nossa própria vida, saca? É como se a gente entrasse num vórtex de dor e de desânimo e de sofrimento e de tristeza que não fizesse sentido. Entende? Então, e aí podem ir respondendo. Oi, Silvia. Podem trocando aí, como vocês sabem, eu gosto da interação nas lives. Podem ir comentando enquanto eu vou falando. Mas a reflexão que eu convido todos vocês é exatamente essa. Você encontrou na sua vida o seu motivo de viver? E aí você pode olhar para todos os seus pilares, né? As amizades, o profissional, os relacionamentos afetivos, a sua família, tudo. Porque tudo tem que estar em harmonia ou tem que estar bem para que você consiga nutrir essa vontade de viver, saca? Eu costumo dizer que antes de eu virar terapeuta, que isso aconteceu há mais ou menos uns 5 anos, muito profundo, Lu, muito profundo. Há uns 5 anos mais ou menos, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer o resto dos meus dias. É óbvio que, como todo ser humano, sei sim, era essa a ideia. Como todo ser humano, eu preciso sim olhar para a minha vida todos os dias para entender o que é que eu ainda tenho que descobrir de mim mesmo. Porque, de verdade, galera,
Esse tema não é fácil, não. Ele é um tema bem legal de se abordar. De verdade, a gente sempre vai buscar, e eu já falei isso em várias lives. Oi, Sandroca. Deres. Cacau, esse não é seu motivo. Essa não é sua razão. Isso eu entendo como uma premissa de todos nós buscadores. Mas o motivo de viver é algo que te dá tesão pela vida. Entende? Eu entendo quão gratificante é a gente se descobrir, a gente crescer, a gente se construir, a gente se virar do avesso se preciso for. Tinha uma pessoa que falava a gente olhar para a carne de dentro para fora, saca? Isso é fundamental nesse processo. Na verdade, o Ikigai, que foi a sugestão que eu trouxe hoje, ele é uma das etapas disso. Mas o se buscar não é o seu motivo de vida. Bacana o desafio, Lu, mas também não é. Sabe por que não é? Porque no momento em que você se desafia, quer dizer, então você tem que estar o tempo inteiro sendo de alguma forma hostilizada hostilizada em todos os aspectos, tá? Para que você se desafie a mudar, você tem que estar o tempo inteiro sendo cutucada e provocada para você conseguir se mover. Entende que fica algo muito... Então quer dizer, a sua válvula, o seu impulso é o desafio. Eu acho que dá pra gente elaborar um pouco mais isso. Cacau, se você tem que se buscar o tempo inteiro, isso significa que você talvez nunca tenha se encontrado, porque é normal nós buscadores a gente sempre buscar conhecimento, aprendizado, autoconhecimento, mas em algum momento a gente tem que estabilizar para que a gente perceba as mudanças à nossa volta. Né? Se você precisa estar o tempo inteiro se buscando e se virando do avesso, talvez não tá... Será que não está faltando algo aí dentro? E isso é mais nessa linha, o tesão de viver mesmo. E olha para todos os seus pilares, olha no seu trabalho, olha na sua vida pessoal, olha na sua família, olha nos seus amigos, olha em todos os pilares. Ju. Motivo de viver, me sentir confortável e feliz na minha própria pele. Não querer ser ninguém além de quem eu sou. Legal, isso é uma boa definição, Ju, de amor próprio. Tá? Entendi e na minha interpretação, sob a minha ótica, isso tá com uma cara de um amor próprio bem estabelecido. Né? Mas vamos lá, vamos além. O que mais te motiva a viver? Porque no momento em que você se aceita, se reconhece, se ama, se respeita, legal, você entrou num platôzinho aí de uma zona de conforto boa, não aquela zona de conforto ruim. Mas dá pra melhorar? Né? O que te motivaria, por exemplo, a melhorar? O que te motivaria, por exemplo, a buscar crescimentos em todas as áreas da sua vida? Isso é o lance da vontade de viver. Porque a vontade de viver, de alguma forma, ela sempre faz a gente querer se melhorar. Entende? É diferente do que a Cacau falou, de sempre me buscar. Me buscar é eu sempre entender que eu ainda não me encontrei. Sacou? A Lu trouxe o desafio, a aceitação. Então tá, em qual parte sua só sobrevive se desafiada? Qual parte sua precisa dessa aceitação de fora para dentro e não de dentro para fora? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para... Ó, legal, Ju, já é um ponto de vista diferente, saca? Silvia, não é ser grata. Gratidão a gente tem que ter por respirar. É o que te motiva a acordar todos os dias. Trabalho, família, relacionamento. E de verdade, eu não vou nem pôr filho nessa história, porque filho pra mim é premissa, né? Volto a dizer, não vamos buscar nada de fora pra dentro, sempre de dentro pra fora. Entenderam? Muita gente fala assim, eu vou me buscar
porque o meu relacionamento, o meu parceiro, minha parceira não me dá valor. Puta, tá tudo errado, você tá fazendo isso pelo outro. Isso tem que partir de dentro. O lance Ju, isso aí, essa questão do transformação e evolução, isso é muito bacana. Por quê? Aonde você quer chegar? Entendeu? Vamos lembrar da criança. O que a minha criança queria ser quando crescesse? O que a minha criança queria se tornar? Qual adulto que a minha criança queria se tornar? Quando a gente conseguir definir isso e se aproximar disso, e esquece as fantasias, né? Muito embora as fantasias são fundamentais nesse processo, afinal de contas a gente está falando de uma criança, vamos trazer isso para a nossa realidade. Filho é premissa de motivação, Clécio. Pelo menos para mim. Não é tão fácil, Fabi. A gente tá... essa é uma... E de verdade, quando a gente se vê numa quarentena, onde a gente tá muitas vezes na solidão, muitas vezes só com a gente mesmo, o que deveria ser muita coisa para todos nós, a gente entende como solidão. Olha que bosta, né? A gente não consegue raciocinar sobre isso. Porque eu aposto... a Cacau deu um exemplo, falou que o trabalho dela te motiva. Eu sei que quem está assistindo, quem eu conheço, né? Talvez mais umas 2, 3 pessoas, o trabalho seja um grande motivador. Mas para a grande maioria das pessoas, o trabalho é uma obrigação. E o Clóvis de Barros traz uma reflexão muito legal sobre isso, quando ele fala, porra, happy hour é a sexta-feira à noite, onde eu encerro o meu expediente da semana. Pô, que triste, né? O seu happy hour, ele ser o momento em que você sai do seu trabalho. Então quer dizer que seu trabalho é uma bosta. Ele é só o seu sustento, né? Isso também tem a ver com a minha razão de viver. Porque, porra, quando eu tô no domingo, que eu sei que eu tenho atendimentos a semana inteira, eu fico eufórico para chegar segunda-feira. Quando eu sei que eu tenho uma palestra, ou de segunda-feira que eu tenho a live, eu fico eufórico pela live. Né? Então, cadê? Cadê isso? Essa vontade? Clécio, que é diferente, saca? Eu acho que os filhos, eles são uma motivação nata, né? Até isso faz parte, assim, deveria fazer, né? Parte até do inconsciente coletivo. Então, de verdade, eu acho que sim. Ele é um fator motivacional, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que a gente se proponha uma reflexão ainda mais profunda de você com você mesmo, saca? Eu acho que isso é legal. Isso vai te trazer um grande salto dentro da sua própria história. Vamos lá. Legal, Cacau. Então vamos... por isso que eu falei, vamos olhar para as várias caixinhas. Se o trabalho tá ok, vamos falar de relacionamento, vamos falar de vida, de família, vamos falar de amigos, vamos olhar para os outros, a sua saúde, o quanto você se ama, o quanto você se cuida. Olha quanta coisa legal a gente tem para se motivar. Porra, tem tanta gente que tem tudo, mas se destrói no álcool, nos excessos, né? Será que essa pessoa realmente se ama? Qual vazio ela está preenchendo dentro dela com esse monte de coisa de fora? Ju, então acho que olhar para trás e ver quem me tornei. Todos os erros e acertos, tudo que passei. Legal, olha que bacana. Isso sim é um grande motivo de viver, né? É o seu processo de crescimento, é o seu processo de construção. E aí o convite é exatamente esse. Legal, então eu gostei de quem eu me transformei. Eu errei, eu acertei e eu gostei do resultado. A criança lá, a Juzinha, gostou de quem eu me transformei. E aí vamos expandir isso para todas as áreas da vida. Que aí é o legal, né? Porque aí vai nos dar a oportunidade, galera, de olhar para aquilo que não tá legal.
Entendem a complexidade desse raciocínio? Entendem a complexidade desse convite, dessa reflexão? A gente tem muita coisa para olhar. Senão a gente seria minimalista demais. Ah, eu gosto da minha vida e tá bom assim. Legal, bacana. Fico muito feliz de ouvir que alguém gosta da sua vida como é e está feliz de olhar de uma maneira micro cada uma das oportunidades que a gente tem. Legal, Carol. Então tá. Vamos cavucar isso ainda. Então, o que te faz se sentir perdida? Por exemplo, qual área da sua vida te leva para esse estado de dor? Sacou? Não é fácil não, galera. Oi, Rosa. Eu amo meu trabalho, mas estou 11 anos com ele, me sinto estagnada. No mesmo lugar, quando as crianças nessa altura do campeonato, já estaria muito mais além. Ótimo. Putz, vai ter vários papos legais aqui. Eu conheço algumas das histórias. Deres. Legal, o que você pode. O convite que eu te. A pergunta que eu te faria: o que você pode inovar dentro do seu próprio trabalho? Para que ele volte a ser uma razão de viver, para que ele volte a ser um motivo, saca? Essa, galera, é esse o caminho. É se provocar. Senão a gente fica numa zona de conforto bosta e a nossa vida estagna. É isso, é se cavucar mesmo, é se virar do avesso. Lu Pimentel! Não preciso falar nada, né? O quanto isso te causou dor na sua vida, sem entrar em nenhum detalhe, é óbvio. O quanto essa criança talvez tenha se frustrado com o hoje, né? E o quanto a gente pode ainda se reinventar e construir esse sonho perfeito dessa criança. Olha aí, Rose, não tem nada então que possa melhorar? Não tem nada que possa melhorar no sentido afetivo, profissional, emocional, familiar, tudo, aparência, saúde, tudo. Tive um grande amor que era um motivador geral de mim. Acordava e dormia feliz, isso é... Putz, Cacau, eu não entendi. Ele era um motivador ou ele não era um motivador? Ele te estimulava ou ele não te estimulava? Porque se ele te estimulava, em algum momento isso não existiu mais, tem que entender como você descobre isso dentro de você. Volto a dizer, nunca precisa e nunca deve e nunca pode depender do outro. Isso é de você com você mesma. Ótimo, Lu. Isso eu sei o quanto você é realizada mesmo. E de verdade começou uma carreira muito cedo, né? Olha aí, olha aí. Tenho um problema sério de convivência com a minha mãe desde criança e nunca me dei. Você tem filhos, Carol? Minha criança sonhou com uma família linda, tentei 2 vezes. E me frustrei. Ué, mas só 2 vezes? Você tentou, Genilda? Mas assim, já falamos isso em outras lives. Tentar a terceira sem se trabalhar e sem se olhar e sem modificar esse padrão que te levou a essas 2 frustrações, vai ser uma terceira tentativa em vão. Porque você entende que existe um padrão dentro de você que de alguma forma constrói relacionamentos que te frustram. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Giovana, eu postei hoje o Ikigai. Eu acho que o Ikigai é uma forma, mas aí acho que um processo terapêutico é uma outra forma, uma mentoria é outra forma. Acho que a gente tem várias ferramentas que podem te ajudar nisso. Lucélia, acho que você tem que dar um prazo para as coisas. Se mesmo está fazendo uma coisa que não gosta... Lu, mas...
Eu entendo o que você está falando, mas o seu motivo é que aí a gente está falando de coisas diferentes. O que você está trazendo é como uma meta, um objetivo, tá? Aqui eu estou falando como propósito de vida. Não é uma meta, um objetivo para eu comprar um carro, é diferente, saca? É o que me motiva a estar vivo, a querer viver. Pô, vocês viram hoje o ator de 80 e tantos anos que se matou porque ele cansou da humanidade? O cara tava sem vontade de viver, né? E de verdade, essa motivação ela não tem que vir da humanidade para dentro, ela tem que vir de dentro para a humanidade. É esse o lance, é esse nossa razão de viver. E é por isso que eu falei para o Clécio que um filho não pode ser uma razão de viver, porque isso é inato, isso é nato. O nosso filho nasce, automaticamente ele se torna nosso objetivo de vida, é dar o melhor que a gente puder, dentro, obviamente, das nossas reflexões, dos nossos objetivos e das nossas limitações, a gente dá o melhor que a gente puder para eles. Mas, galera, volta o holofote para dentro. Tá muito fácil a gente virar esse holofote para fora. Ai, minha motivação é meu marido, é minha esposa. Minha motivação é meu filho. Minha motivação é o meu trabalho. Vamos além, vamos além. Eu quero que vocês olhem para a sua vida, sobretudo nas coisas que vocês não gostam. Porque aí a gente vai se aprofundar dentro da dor. Porque se a gente está olhando... É igual aquela história. Uma vez, eu era menino. Eu ia muito para Embu das Artes, porque tinha uma dupla de senhorzinhos que faziam samba de raiz. E uma vez ele me falou uma frase muito incrível. Eu tinha 18, imagina, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu tinha 17, 18 anos. E ele falou, a gente estava falando sobre relacionamento, eles tinham, de verdade, uns 70, 75 anos. Eles tocavam samba de raiz samba de raiz, chorinho. E ele falou uma coisa pra mim muito legal. Quando você se relaciona com alguém, você busca o que no outro? As qualidades ou os defeitos? Eu falei assim, as qualidades, né? Porque a qualidade, a gente tem que buscar a qualidade. Ele falou assim, mas você sabe que as qualidades vêm acompanhadas de defeitos, não é mesmo? E se você só olha para as qualidades, quem te garante que você vai conseguir conviver com os defeitos? E é por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque olhar na nossa vida aquilo que tá bom é moleza. Porra, é fácil. Aí eu vou viver no mundo de Bob. Porque eu vou viver num mundo onde é tudo perfeito e eu não quero olhar para as minhas dores. O grande lance é você se chafurdar na lama mesmo. Porque é lá que está a sua cura. Quando eu falo para vocês encontrarem o propósito da vida de vocês, não é para vocês olharem para o que está tudo bem. É para vocês olharem para onde está a merda. É onde está fedendo. Porque senão vai ser tudo beleza sempre. E aí você vai ficar tapando as suas dores com um band-aid, até que um dia você não vai... As dores vão ser maiores do que os prazeres. E aí vocês não vão conseguir sair da cama. Saca? Por isso que a gente tem que olhar de dentro para fora, sobretudo aquilo que está te incomodando. Quem faz terapia porque tá tudo bem? Pô, eu sou terapeuta. A gente tem que fazer... e eu, de verdade, eu busco processos terapêuticos que me levam a reflexões dolorosas, porque é ali que está a minha cura. Achamos uma questãozinha, então, Rosa. Se está tudo bem, se sua vida só está tudo bem porque você está sozinha, então a gente precisa olhar para aquilo que está doendo. E a sua dor, então, está nos relacionamentos, né? E aí entender o que dentro de você te leva, é o que eu respondi agora há pouco para a Genilda, é entender o que dentro de você te leva à toxicidade desses relacionamentos. Genilda, mas é aí que você vai crescer, né? Senão você vai ficar sempre na dor. Senão você vai ficar sempre na mentira. E aí é você mentindo pra você mesmo, né? Não sei se a Tati tá aí, mas a gente tava falando esses dias sobre
O quanto muitas vezes eu mesmo, cara, eu sou terapeuta, quem me conhece sabe que eu vou no inferno se for preciso para resolver alguma dor minha. Mas muitas vezes pro outro eu transmito a mensagem, a percepção de que tá tudo bem. E o quanto muitas vezes eu mesmo quero acreditar nesse tá tudo bem para eu me preservar das minhas dores. O que é uma grande cagada, porque a dor tá lá dentro. A dor tá latente. A dor tá doendo, tá machucando. E se eu faço de conta que ela não tá lá, a tendência é ela piorar. Saca? Então é tirar a máscara mesmo. É olhar para aquilo que você quer olhar. Ou melhor, é olhar para aquilo que você precisa olhar. É olhar para onde está a sua dor. É olhar para onde está machucando. Porque só assim você vai conseguir se construir de uma maneira íntegra. Se você fica, tá tudo bem, minha vida, sabe a alta sociedade? Que tá tudo perfeito porque eles estão com o cu cheio de dinheiro. Aí você vai na casa da pessoa, é casamento de merda, é marido que não come mais a mulher, é mulher que tem 52 mil amantes, é uma falando mal da outra. Porra, que merda de vida perfeita é essa? Mas na foto da Caras é lindo, né? Sacou? Então é isso que eu tô propondo pra gente. Pra gente parar de querer falar e mentir pra gente mesmo que nossa vida tá numa boa, sendo que ela não está. Vocês querem enganar quem? Você acha mesmo que fazendo isso vocês vão conseguir se enganar? Vocês acham mesmo que mentindo pra vocês e escondendo as suas próprias dores de vocês mesmos, vocês vão se curar? Ou vocês vão ser o adulto que aquela criança queria que vocês fossem? Criança não mente. E no momento em que a gente faz isso, a gente mente pra gente mesmo. E no momento em que a gente mente pra gente mesmo, a gente deixa de crescer. A gente deixa de alcançar o sonho daquela criança. Porque a gente estagna, a gente fica numa esteira. Achando que tá tudo bem, como se uma paisagem linda estivesse passando à nossa volta, mas você tá com o pé calejado de dor, cheio de bolha. Só que eu faço de conta que meu pé não está doendo. Sacou? É essa dor que a gente precisa cutucar dentro da gente. É essa dor que vai fazer a gente crescer. É esse momento que o planeta... Porra, vocês não acham que é demais o planeta parar, a gente ficar sozinho dentro de casa, olhando pra gente mesmo 24 horas por dia, se não fosse pra gente olhar pras nossas próprias dores? Porra! Vamos lá. É isso aí, Lu, mas você só vai conseguir melhorar se você olhar para isso que te impede de crescer mais. Porque entendo que a gente vive questões felizes na nossa vida o tempo inteiro. Só que olhar somente para as questões felizes o tempo inteiro vai fazer com que você não olhe para as suas oportunidades. Sacou? É isso aí, Deres. É carregar exatamente esse sentimento. É carregar o mundo nas costas. Peraí que eu tô olhando os comentários que eu me empolguei, saía falando aqui que nem um louco. Não me esforço pra me enganar, eu tenho... mas também não adianta só bater, Carol. Não adianta só bater. Você precisa entender. Porque aí no momento em que você... eu vou usar sempre essa metáfora de criança, tá? Porque ela pra mim faz muito sentido. Quando você olha pra sua dor e você se bate por causa dela... Tá tudo errado. Pô, eu já falei pra vocês, a gente tem que acolher a nossa sombra. A gente tem que acolher a nossa dor e entender o porquê tá doendo. Não adianta se crucificar. Sacou? Então a gente tem que olhar pra isso de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, de uma forma leve. Porque se você não olhar pra isso dessa forma, vai continuar doendo. Adianta bater em criança? É batendo em criança que a gente educa? Não é. É acolhendo, é ensinando. Vamos lá. Pan. Esse é o meu trabalho. Eu trabalho exatamente ajudando os meus clientes a olhar para suas dores e ressignificá-las. Então, se você quiser, a gente pode conversar, agendar uma sessão.
Com relação a amor, vai ter agora em maio, agora até o final de maio, eu estou lançando a minha mentoria sobre relacionamentos. Então vão ser 20 encontros em grupo, falando de mentoria de relacionamentos, olhando para cada uma dessas dores, olhando para esses aprendizados da nossa infância que fizeram a gente repetir padrões tóxicos. Então vai começar agora no final de maio, é uma ideia, tá? Mas, Cacau, quando você fala que você não consegue acolher algo que te machuca dentro de você mesma, você está pensando fora. Ai, meu namorado me traiu, eu não tenho que acolher ele. Aí a gente tá olhando para o lugar errado. Você tem que acolher dentro de você as suas dores. Esquece o outro. Esquece o mundo lá fora. Vamos recapitular, vai. Eu tô fazendo live acho que há uns 2 anos. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Vamos parar de querer pôr a responsabilidade no outro. É dentro. É a dor dentro. Sacou? Então você só vai conseguir acolher no momento em que você identificar essa dor. Por isso, essa conversa profunda que a gente teve hoje. Porque só olhando para isso dessa forma, você vai conseguir enxergar qual é a real dor. Entendeu? É só olhando para você. É isso aí, Fabi. Mas, Carol, você só vai conseguir acolher se você entender. Você só vai conseguir acolher se você conseguir chegar nela. Porque a gente cria máscaras. Isso é Reich, a gente cria couraças. Milhares de... Por isso eu fui estudar Tantra. Porque o Tantra tem excelentes ferramentas para isso também. Além dos meus processos. Quando a gente olha porque deixa eu explicar para vocês. Couraça, essa questão de couraça, de cebola, da camada, eu falo isso sempre com a Savane também. São dramas que a gente cria para disfarçar a gente da dor. É muito comum as pessoas chegarem aqui na clínica e elas vêm aqui e falam assim: o problema é meu pai, porque meu pai era isso, isso e isso. Porra, na segunda sessão, na terceira sessão, a pessoa entende que de verdade talvez o algoz dela não era o pai, é a mãe. E a gente tem que trabalhar a figura materna. Entendem que a gente cria mecanismos para se proteger da nossa dor? E é isso, a gente faz isso o tempo inteiro. Primeiro tem que entender o que desse interno, Cacau, é a causa da sua dor. O que desse interno, vamos dar um exemplo de relacionamento. O que desse seu padrão interno te leva para relacionamentos que te causam a dor? Por exemplo, não sei se é esse o caso, tá? E é esse o raciocínio. E talvez de verdade nós não tenhamos condições de fazer isso sozinhos. Talvez de verdade a gente precise de um profissional que ajude a gente a chegar nessa dor. Mas é uma provocação que eu, enquanto terapeuta, tenho que fazer. Porque isso faz parte de um processo terapêutico. É a gente sair da máscara do sorrisinho, né? A gente não é palhaço que tá sorrindo e se desfazendo por dentro. A gente não precisa viver assim. E o palhaço é uma excelente metáfora dentro de tudo que a gente já conversou até agora. Por quê? Porque eu tô sorrindo pro mundo, mas eu tô destruído por dentro. Saca? Cacau, então bora, né? É isso aí. Quando a gente isso eu falo, gente, quem assistiu live sobretudo de relacionamento, essa frase que a Fabi falou é uma frase que a gente fala em todas as lives. A gente tem mania de querer culpar o outro pelas nossas dores. Enquanto a gente fizer isso, a gente nunca vai chegar nas nossas dores. Enquanto a gente buscar fora algo que dói dentro, a gente nunca vai chegar nas nossas dores. Fumar, vícios em geral, Deres, é bem frase do Osho, né? Todo excesso esconde uma falta. É entender qual é a lacuna que você está preenchendo com um vício. Entende? Eu olharia para isso dessa forma se a gente estivesse numa sessão, por exemplo. Então é olhar para essa dor, olhar para esse vício e entender qual dor está por trás dele.
tá? Porque muito provavelmente ele já é uma fuga. Já tratei questões aqui de vício em cigarro, porque foi rejeitado pela mãe e não mamou, um monte de coisa. Isso acontece comigo, meu padrão interno, eu achava que era meu pai, o autor dessa... Fiquei com a minha mãe. E aí a gente cria isso, porque muito bem sua mãe falava que seu pai era isso e aquilo, né? Então, por isso que um processo não é mágica. A gente tem que entender, pensa que essa dor ficou guardada dentro da gente por toda a nossa história. E no momento em que a gente decide olhar para ela, é óbvio que as nossas proteções, elas vão de alguma forma querer nos afastar dessa causa. Porque a gente está exatamente fazendo isso. Se protegendo o tempo inteiro para que a gente nunca acesse a nossa dor. É isso aí. Nós honramos os nossos ancestrais, né? Talvez a principal premissa da constelação familiar. E não é só pai e mãe, né? Muitas vezes isso está anterior até aos nossos pais. Esses dias eu atendi uma mocinha que o problema estava na avó. A gente teve que trabalhar primeiro a figura da avó, depois a da mãe, depois ela. Então é exatamente isso. A gente está o tempo inteiro colocando em prática, que o honrar pai e mãe é repetir padrões, é o mesmo contexto com metáforas diferentes, né? É a gente buscar no nosso comportamento tudo aquilo que nós aprendemos e herdamos daqueles que nos ensinaram, né? E muitas vezes isso não se limita a pai e mãe exclusivamente. A gente tem pessoas que foram criadas por avós, pessoas que foram criadas por tios, pessoas que foram criadas por irmãos. Então a gente tem uma série de padrões que a gente vai pondo tudo no mesmo balaio e a gente vai repetindo de uma maneira irracional. E isso vai levando a gente para uma dor que definitivamente não precisa ser nossa. Saca? É por isso que eu sempre bato na tecla de que a gente precisa se olhar de dentro para fora de uma maneira genuína, sem querer tapar sol com peneira. Olhar para a dor. Olhar para a dor, enfrentar a dor. Óbvio, enfrentar é diferente de bater. Enfrentar é diferente de fugir. Enfrentar é acolher, é entender de onde ela vem, o que levou a gente a esse comportamento, o que levou a gente a esse padrão, entender qual a herança que a gente carrega para que a gente tenha condições de ressignificar. E o meu trabalho, para quem já sabe, quem já viveu ele ou acompanha as lives, sabe que eu trabalho exatamente com ressignificação. O meu trabalho é exatamente ressignificar esses padrões para que a gente pare de repetir isso inconscientemente na nossa vida. Certo, crianças? Querem falar mais alguma coisa? Hoje eu já falei demais. Tô indo para Curitiba hoje, amanhã eu vou passar o dia atendendo em Curitiba. Estou em São Paulo de volta na quarta-feira. Que mais? Mentoria no final de maio. Live quarta-feira com a Savani. Provavelmente. Não combinei ainda com a Sami, mas acho que a gente vai fazer uma live na sexta de novo. Que mais? Fabi, vocês que são. Que recados eu tenho que dar? Façam esse exercício, façam o Ikigai. A gente, óbvio, o Ikigai talvez ele nos leve para uma questão mais profissional e tal, de objetivo de vida, né? Mas se eu fosse vocês, que é o que eu faço sempre, estender isso às nossas outras áreas, né? Cacau, eu tô esperando você arrumar aí o negócio para eu ir para Salvador, tá? Eu também por vocês, gente. Muito obrigado, Ica, de verdade. Você acompanha a minha live, acompanha as minhas lives com a Savani, acompanha minhas lives com a Sami. É muito bom tê-los aqui. Vocês sabem o quanto é gratificante essa troca, né, que a gente tem, o quanto eu aprendo ouvindo vocês falarem, porque, galera, eu sempre falo isso, a gente tem nós, e não, quando eu falo nós, é nós terapeutas, a gente tem um aprendizado tão grande a cada cliente que a gente atende, né? E se a gente está do lado de cá,
é porque em algum momento a gente viveu muitas vezes as dores que vocês estão vivendo. Isso não faz de nós melhores ou piores. Talvez a gente virou terapeuta por conta disso. Eu tenho vários clientes meus que viraram terapeutas depois de passar por processos terapêuticos realmente significativos. Então a gente está aqui para trocar, galera. Um grande sábio, um grande mestre, ele nunca diz que ele é um mestre. Não é ele que se diz mestre, saca? Por quê? Porque independente do nosso nível de consciência espiritual, independente do nosso nível de consciência moral, independente do quão grande seja esse mestre, no momento em que ele disser que ele é um mestre, ele volta para estaca zero. Saca? Então, galera, a gente está aqui para trocar. A vida é uma eterna troca. Eu falo isso para todo mundo e isso vale para todas as circunstâncias. O trabalho é uma troca, relacionamento é uma troca, independente de qual nível de afetividade, seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento com pai e mãe, seja um relacionamento com irmãos, seja um relacionamento com amigos. A nossa vida com o planeta Terra é uma grande troca, saca? Olha o que a humanidade está passando por ter muito mais, por ter sido muito mais egoísta do que trocado com Gaia nesses últimos anos. Então, porra, a gente precisa querer trocar sempre, entendeu? Isso faz com que as relações sejam sólidas. Quando eu ouço de alguém, principalmente no âmbito de relacionamento afetivo, porque eu quero alguém que me complete. Putz, está tudo errado, porque se a pessoa te completar, é sinal de que você está vazio. Se a pessoa te completar, talvez só ela vá te dar, porque se você não encontrou essa metade ainda dentro de você, talvez você não tenha condições de dar nada para o outro. Então deixa de ser uma relação de troca. E naturalmente, se um dá e o outro só recebe, esse cara que dá, ele vai cansar. Então troca, lembrem-se disso sempre. Enquanto nossas relações de uma maneira geral não forem de troca, no nosso trabalho, a gente não trabalha para que o nosso chefe, nosso patrão, quem é autônomo, né, os nossos clientes, nos devolvam com uma remuneração. É isso. A vida é feita de trocas, certo? Então, quarta-feira às 9h30 com a Savani, sexta-feira eu acho que às 19h com a Sami. Eu tô ainda buscando umas lives novas, talvez eu faça uma live quinta-feira com a Paty, lá do Rio, que ela trabalha ela é personal organizer, e a gente quer juntar as coisas aí de organização da casa com organização emocional. A gente talvez fale sobre apego. Então é isso. A gente vai crescer juntos, galera. É para isso que a gente está aqui nesse planeta. Quarta, às 21h30, eu vou divulgar. Acho que quinta-feira vai ser umas 19, 20 horas também. E sexta eu acho que às 19. Mas eu vou divulgar tudo direitinho. Tá certo, crianças? Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê na quarta, na quinta e na sexta. É muito encontro, né, Brasil? Vamos que vamos. E qualquer coisa me chamem no direct, quiserem saber dos meus processos terapêuticos, quiserem saber da mentoria. Eu ainda não tenho tudo prontinho, mas já dá para eu dar uma prévia para vocês. Muito obrigado, Ica. Amanhã, Curitiba, quarta, São Paulo de novo. Valeu, gratidão. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo.